Olá, galerinha da EJC, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos, né, ao retorno ao segundo semestre letivo, né, de 2021. Professora Nájila Costa para nossa aula de revisão hoje, né, de linguagens. Vamos revisar, pessoal, alguns conteúdos do primeiro semestre para que vocês tirem todas as dúvidas, tá certo? Nós vamos acompanhar. Lembrando para aqueles que não se inscreveram no canal da escola, JAF Conecta, se inscrevam, deixem o seu joinha e assistam todas as aulas. Vamos revisar um assunto muito usado no nosso dia a dia, né, as figuras de linguagem, para que a gente possa produzir bons textos, né, aumentar o nosso vocabulário, né, e falar de forma correta. Então, o que são figuras de linguagem? Né? São os processos criativos que retiram a linguagem do plano literal. O que seria esse plano literal, professora? É aquele plano em que as palavras têm o sentido real, né? E nas figuras de linguagem, assim como na literatura, a gente trabalha com outros sentidos das palavras. Então, nossos objetivos principais desta aula, ampliar o conhecimento e o vocabulário, né? Estimular a criatividade, melhorar a percepção linguística. Pessoal, nós temos várias figuras de linguagem, né? Vamos estudar as principais para que vocês, né, conforme os nossos objetivos, melhorem essa aprendizagem. Então, vamos começar pela metáfora, que é o emprego de um termo com significado de ou em outro, né, em vista de uma relação de semelhança entre ambos. É uma comparação subtendida, é uma comparação de uma palavra com outra, onde essas palavras têm sentidos semelhantes. Então, nós temos um exemplo aqui de Alexandre de Gusmão. Não sei que nuvem trago nesse peito, que tudo quanto vejo me entristece. Então, a nuvem aqui é a comparação com o peito, né? Essa sensação de tristeza. Temos também outro exemplo de Chico Buarque de Holanda. Sua boca é um cadeado, né? Comparação aí da boca com o cadeado, aquela boca que não fala, que não replica, né? Que só conta o que é necessário. E meu corpo é uma fogueira. Não fique pensando que o povo é nada, carneiro, boiada. Débil mental para lhe entregar tudo de mão beijada, tá certo? Então, nós temos aí as palavras sublinhadas, que faz parte dessa comparação subtendida. Temos a metonímia, né? Que é também uma figura de linguagem de palavras ou semântica, né? É a troca de uma palavra por outra de sentido aproximado. E essa muita gente usa muito, pessoal, no dia a dia. E dá o exemplo, o autor pela obra. Quando a gente lê um livro, a gente geralmente não diz o nome do livro, diz o nome do autor. Então há essa troca, né? Por isso que é a metonímia. Já li Guimarães Rosa várias vezes. Você não leu o Guimarães Rosa, o autor, você leu as obras dele. Então, quando se faz essa troca aí de palavras, nós temos a metonímia. Continente pelo conteúdo. Bebemos 2 garrafas de vinho. A gente não bebe a garrafa, né? A gente bebe o vinho líquido que está lá, tá certo? Então, também tem o autor pelo seu invento. Grambel aproximou as pessoas. Então, são exemplos, né, de metonímia. A gente já estudou, estamos aqui revisando. Temos a ironia, né, que consiste na inversão de sentidos, né? Também a gente usa muito essa ironia na nossa vida, a gente até já falando tá muito irônico, né? Então, a ironia é afirmar o contrário do que se pensa. Parece um anjinho aquele menino, briga com todos que estão por perto. Então, esse anjinho aí, ele tá usando de forma irônica, né? Se ele briga, ele deixa de ser um anjo. Porque os alunos inteligentes não sabem nem somar, né? Como é que um aluno inteligente não sabe somar? Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. E se você gritar mais alto, eu agradeço. Então, nós temos aí frases usadas de forma irônica. Temos a comparação, que consiste em atribuir características de um ser a outro, né, em virtude de determinada semelhança. Aí dá o exemplo, meu coração está igual a um céu cinzento. A comparação do coração com o céu, por isso que o próprio nome já diz. O carro dele é rápido como um avião. Então, não há nem o que discutir, né, pessoal? É algo realmente muito simples. Também temos, pessoal, né, além da parte de gramática, nós temos a literatura, né, tão presente na nossa vida. E nós vamos revisar o classicismo, né, que é um movimento cultural
que valoriza e resgata elementos artísticos da cultura clássica, né, na grego-romana, nas artes plásticas, no teatro, na literatura. O classicismo ocorreu no período do renascimento cultural. Né? Quando foi que aconteceu o classicismo, professor? Nos séculos XIV ao XVI. E já na música ele apareceu apenas no século XVIII, tá certo? E nós temos aí algumas características do classicismo, lembrando que estamos revisando, né? Que é o racionalismo, que a razão predomina sobre o sentimento, né? Muito simples. O universalismo. Os assuntos pessoais ficaram de lado e as verdades universais de preocupação universal passaram a ser privilegiadas. Não esquece o eu e a preocupação com o próximo, com o outro, com o coletivo. Nós temos a perfeição formal, né, que é a métrica, a rima, a correção gramatical, muito usada aí nos textos clássicos. Presença da mitologia grega, né? E o humanismo, pessoal. O homem dessa época se liberta dos dogmas da igreja, né? A igreja sempre tinha aqueles dogmas e o homem se libertou. E ele passou a se preocupar com ele próprio, né? Valorizando a sua vida aqui na Terra e cultivando a capacidade de produzir e conquistar. Porém, a religiosidade não desapareceu por completo, nem tem como, né? São apenas situações que a gente vai vivendo, vivenciando, mudando o tempo e adaptando, né, às novas gerações. E nós temos aqui algumas obras, pessoal, para a gente lembrar, né? Luís Vaz de Camões, né, que ele escreveu os Lusíadas, Poemas de Camões e Poemas de Camões II. Também tivemos Gil Vicente, que nós também já estudamos, né? A Farsa de Inês Pereira, Alto dos Reis Magos, Alto da Boca do Inferno, Barca do Inferno, Alto da Barca do Purgatório, Alto da Barca Lusitânia e O Velho da Horta. Então nós temos aí algumas obras e alguns autores. E as características do classicismo que a gente já viu, né? Anteriormente eu coloquei aqui para que vocês possam, com calma, assistir essa videoaula novamente, dar essa lida, né? Lembrando que o classicismo é um movimento cultural, né, pessoal? Que, como eu já disse, ele resgata esses valores, tá certo? E continuo aqui, né, com essa frase que eu sempre deixo para vocês. O segredo é saber aceitar e ser feliz com a vida que tem, sem nunca desistir de lutar pelos seus sonhos, né? Por mais que tudo esteja difícil, jamais devemos esquecer os nossos sonhos. Então, um forte abraço, tudo de bom e até o nosso próximo encontro.